Abra sua Bíblia na primeira epístola aos Coríntios, capítulo 5, do versículo 1 ao versículo 13. Mesmo assentados com temor e tremor devidos à palavra do Senhor, convido-vos à leitura alternada do texto sagrado, primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, do versículo 1 ao versículo 13, palavra do Senhor. Geralmente, se ouve que há entre vós imoralidade, e imoralidade tal como nem mesmo entre os gentios, isto é, haver quem se atreva a possuir a mulher do seu próprio pai. Eu, na verdade, ainda que ausente em pessoa, mas presente em espírito, já sentenciei, como se estivesse presente, que o autor de tal infâmia seja entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato, sem fermento. Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Já em carta vos escrevi que não vos associáveis aos impuros, mas agora vos escrevo que não vos associeis com alguém que, dizendo-se irmão, for impuro, avarento, idólatra, maldizente, beberrão ou roubador. Com esse tal, nem ainda comais. Os de fora, porém, Deus os julgará. Expulsai, pois, de entre vós o malfeitor. Palavra do Senhor. Deus, nós cantamos, nós engrandecemos, nós adoramos ao Senhor até agora e fizemos isto com a direção do Teu Espírito, capacitados por Ele. Sabemos que a vida de adoração é muito maior, mais ampla, e ela transcende aos momentos em que estamos juntos. Mas sabemos também que nesses momentos em que estamos juntos, devemos dedicar ao Senhor com a sinceridade da nossa alma, uma adoração que lhe seja agradável. Entendemos ainda, ó Pai, que o Senhor fala conosco desde o momento em que nos reunimos aqui.
fala nas orações, por meio das leituras bíblicas durante a liturgia, fala também por meio das músicas que são escritas a partir da tua palavra. Mas o Senhor fala de forma especial por meio da exposição da tua palavra. Esse é o momento mais relevante para nós. Então, ó Deus, que o teu Espírito possa aquietar o nosso ser e conduzir toda a nossa atenção somente à sua palavra. Fala conosco, precisamos ouvir a sua voz, em nome de Jesus. Amém. A Páscoa é essa data comemorativa. O Brasil, principalmente, há uma realidade festiva desde sexta-feira. Mesmo que se considere como a sexta-feira da paixão, que é a sexta-feira do sofrimento físico de Cristo, ainda na sexta-feira, para a tradição religiosa cristã, é tempo de festa. Então, quantos não comemoraram durante a sexta-feira e essa semana percorre por essa realidade com alimentos diferentes e tudo mais? Essa semana eu fui no mercado e dentre os elementos caríssimos dessa Páscoa mercantilista, o bacalhau está a R$ 149 o quilo, né? Então aquilo que devia ser um tempo de reflexão, um tempo de olhar para nós, um tempo de analisar e considerar o sofrimento de Jesus, se tornou, na verdade, um tempo de gastância, né, de investimentos altos, como se a Páscoa se reduzisse somente a isso. O problema não está nas reuniões de famílias, o problema não está naqueles que na Páscoa resolvem gastar tanto dinheiro com essas comidas diferentes, ou até comprar o ovo de chocolate a valores tão estratosféricos e assustadores. Esse não é o problema. O problema é quando nós nos esquecemos do real sentido da Páscoa e da finalidade da Páscoa. A Páscoa foi uma instalação divina lá no começo da humanidade. Relato do livro de Êxodo, capítulo 12. O povo havia sido preso no Egito. O faraó da época havia ignorado a presença de Deus durante a época de José. E aprisionou o povo de Deus, argumentando: nós precisamos fazê-los escravos, porque esse povo é maior do que a gente. Em algum momento, esse povo pode se rebelar contra nós, desconstruir essa amizade e nos escravizar. Então escravizaram o povo de Israel. Depois de muito tempo, Deus levantou um homem, Moisés, e esse homem foi capacitado por Deus. Deus enviou ao povo egípcio o seu julgamento nas 10 sentenças divinas, que são conhecidas como as 10 pragas no Egito. E na 10ª praga, que foi a morte dos primogênitos, ele instituiu a Páscoa. Tá? Páscoa significa passagem, um deslocamento, um movimento que sai de um ponto para o outro. Isso tem a ver com a passagem do anjo da morte ou
do anjo do juízo de Deus sobre o Egito. Naquele momento, algumas instruções de Deus foram dadas ao seu povo. Eles deveriam fazer uma celebração, uma mesa, um banquete. Esse banquete eles comeriam a carne assada de um cordeiro, comeriam também ervas amargas. Com o sangue do cordeiro imolado ou morto, eles fariam marcas na porta de entrada da casa, para que quando o anjo do juízo divino passasse, nas casas nas quais as portas estavam marcadas, ele não tiraria a vida dos primogênitos. Então isso é a Páscoa. Em seguida, ainda mesmo naquele momento, Deus estabelece o que se definiu como uma segunda festa, que é a festa dos pães asmos, né? Então eles estavam ainda comemorando, se alimentando, e Deus manda que fizessem pães sem fermento para que pudessem se alimentar. Então há alguns valores simbólicos em tudo isso. Primeiro, o cordeiro imolado, e lá na orientação e prescrição divina, deveria ser um cordeiro sem defeitos, tá? Então ele seria imolado. O sangue nos umbrais da porta apontavam para o sangue de Cristo, que seria derramado no madeiro da cruz. O cordeiro morto e assado, que deveria ser consumido, representava o próprio Cristo, que seria morto em nosso lugar. As ervas amargas era uma forma sensorial das pessoas que mastigavam aquela erva, pudessem lembrar de todo o sofrimento que o povo passou no Egito. E o pão sem fermento, que tanto simbolizava a brevidade. Lembrem-se, Deus disse a eles que eles deviam se preparar, porque a saída deveria ser rápida, e todo mundo aqui que faz pão sabe que fazer pão demora, tem que esperar o fermento agir, né? E aí você assa. O pão sem fermento não tem nada disso, é rápido, mas principalmente o sem fermento já apontava para o Novo Testamento, no qual Jesus, Pedro e principalmente o apóstolo Paulo falou a respeito da impureza, de tudo aquilo que transforma, que traz uma nova formatação. É o mesmo que Paulo acabou de falar aos irmãos na epístola aos Coríntios. E houve um mandamento. E essa festa será comemorada por todos os séculos. Então é por isso que anualmente, desde lá, o povo de Israel comemora a Páscoa. Como eu falei logo no começo do culto, nós não comemoramos a Páscoa judaica, tá? Por que não? Porque ela cumpriu a finalidade dela. A finalidade dela foi apontar para Cristo. Por isso nós não a celebramos mais nos moldes judaicos, tá bom? Então ela foi realizada em Cristo e, simultaneamente, como nós lemos aqui hoje já, o próprio Cristo a substituiu pela ceia do Senhor. E a mesma prescrição dada para a Páscoa, e vocês farão isso todos os anos, isso era feito no dia 14 do mês de Abide, que para nós está entre os meses de abril, onde a gente está mesmo aqui, por agora, tá?
Eles deviam fazer isso todos os anos, o resto da vida. Agora, Cristo, quando instituiu a ceia, disse: e vocês farão isso todos os dias em que se reunirem em memória de mim, até que eu volte. Tá? Então, a ordem para que essa festa seja comemorada até a volta do Senhor, ela foi mantida. Em outras palavras, Bruna, todos os domingos em que nós celebramos a ceia do Senhor, nós comemoramos a nova Páscoa, o nosso Cristo. Essa introdução, para que nós entendamos um pouco do contexto histórico, teológico da Páscoa, e para que nós apliquemos esses dois contextos no texto que nós acabamos de ler. Então volte a sua atenção agora, por gentileza, ao texto lido, que é a primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 5. Paulo escreveu essa carta àquela igreja, exortando aquela igreja a uma série de práticas que não condiziam com a nova vida, de práticas que não traduziam o novo nascimento, de práticas que não revelavam que Jesus, o Cordeiro imaculado e imolado por nós, não concordaria. O apóstolo Paulo escreveu possivelmente 3 cartas à igreja em Corinto. 2 foram estabelecidas dentro do cânon sagrado. E as 2 cartas falam a respeito de uma vida que foi transformada, de uma vida que foi mudada, de uma vida que foi redimida, de uma vida que foi tirada das trevas, do pecado, para a santidade, para a glória da presença do Senhor. Para o apóstolo Paulo, essa passagem de Cristo sobre as nossas vidas e que nos deu a vida eterna e que perdoou-nos pela graça de Deus, deve transformar a nossa história, transformar os meus pensamentos, transformar as minhas atitudes. Vejam então no capítulo 5, que ele fala de impurezas no meio da igreja do Senhor. E eu já falei aqui algumas vezes. A exortação da Bíblia é para a igreja. É por isso que muitas vezes você fala com alguém ímpio e quer exortá-lo à santidade. Ele não tem essa compreensão. Tá? O homem natural não discerne as coisas espirituais. Elas só podem ser compreendidas, discernidas a partir do Espírito de Deus em nós. Então a exortação bíblica é para o crente. E é isso que Paulo faz agora. Capítulo 5, versículo 1. Leiam, por favor. Vamos ler novamente, que está desencontrado aí. Vocês sabem ler bonito. Vamos lá, versículo 1. Geralmente, o apóstolo Paulo aponta o problema daquela igreja. Há imoralidade no meio de vocês. Há pecados no meio de vocês. E ele coloca o agravamento daquela prática pecaminosa dentro de uma perspectiva de sexualidade pervertida dentro da própria família. Para o apóstolo Paulo, a igreja de Cristo naquele momento estava convivendo de uma forma
tão natural com o pecado. O pecado não era mais estranho. A gravidade do pecado não incomodava mais. Os desdobramentos e as consequências do pecado deixaram de ser consideradas por aquela igreja. E a primeira advertência para as nossas vidas hoje é essa: nós não podemos nos acomodar com o pecado no nosso meio. Nós não podemos acostumar com o pecado. De forma direta, ele fala de uma queda, de um pecado de ordem sexual. Mas ele desenvolve a argumentação dele, e nós veremos isso no momento certo, ampliando a ordem do pecado, mostrando que o pecado se desenvolve no meio do povo de Deus em várias esferas. A primeira exortação para as nossas vidas é essa: o pecado não pode ser comum no meio da igreja de Cristo Jesus. Seja qual ele for, seja qual for a prática do pecado, ele não pode ser tratado no nosso meio como algo natural, como algo que pode acontecer constantemente. Veja o que o apóstolo Paulo define, ainda no primeiro versículo: geralmente. É geral, se fala, se vê de forma geral no meio de vós uma prática pecaminosa. A segunda exortação, irmãos, está no versículo 2, leiam por favor. Ele fala o seguinte: olha, vocês acomodaram com o pecado, vocês se acostumaram tão intimamente com o pecado, que vocês são tomados pela soberba. Vocês acham que são grandes, que são fortes, que são poderosos, que são significativos na sociedade na qual vocês estão inseridos. Vocês falam que fazem, que trabalham, que desenvolvem. A soberba tomou conta do coração de vocês e aquilo que é básico foi esquecido. Que é a vida de santidade, que é a vida de pureza. Isso se assemelha à carta enviada a uma das igrejas no Apocalipse. Quando fala assim: olha, você pensa que você está viva, mas você está morta. A segunda exortação para nós é: quem realmente nós somos? Que igreja nós somos? Será que a nossa perspectiva de igreja é de aparência? É daquilo que projetamos, que imaginamos? Ou será que para nós, Igreja de Cristo, é essa compreensão de que não há como relacionar-se com Ele sem humildade de vida, sem reconhecimento da nossa pequenez e da nossa total dependência dEle? Paulo discorre sobre isso no versículo 3, falando da ausência dEle, mas que Ele havia escrito, e que mesmo ausente, a gravidade daquele pecado no meio da igreja do Senhor havia deixado o apóstolo Paulo tão irritado, tão decepcionado com aquela gravidade. No versículo 4, a gravidade é tão exposta que ele pede em nome de Jesus. E quando o Novo Testamento coloca essa expressão, é como se o apóstolo dissesse: gente, vocês não podem viver mais assim. Que o poder de Cristo tire do meio de vós tudo aquilo que tem se feito pecado e destruído o povo de Deus. Versículo 5, leiam por favor.
Ele fala em nome de Jesus. E reunido a mim, eu quero que vocês entreguem. E aí ele fala de quem estava envolvido naquele pecado. A Satanás. Paulo entendia que o juízo de Deus seria feito por meio do próprio diabo. A compreensão aqui é a compreensão do reformador, que até o próprio diabo é o diabo de Deus. Em outras palavras, que o diabo não fica aí agindo como ele quer. A soberania de Deus está sobre a ação do diabo. Você vê isso no livro de Jó. Ele teve que ter a autorização de Deus para investir contra aquele homem íntegro e temente ao Senhor. Agora que ele fala, olha, que esse homem seja castigado e que o juízo dele seja divino pela ação do diabo, para que a alma dele seja transformada. Então era algo grave, que havia necessidade de uma sentença agravada e o aperfeiçoamento daquela vida para o dia do Senhor. Versículo 6, leiam por favor. Novamente, Paulo vem falar sobre a arrogância daquela igreja, a prepotência daquela igreja, a soberba daquela igreja. E mesmo sendo prepotente, soberbo, tendo aparência de grande, tendo aparência de ativa, tendo aparência de viva, ela estava morta. Então não é boa a arrogância, não é boa a prepotência, não é boa toda a grandeza que vocês têm, porque isso é uma ilusão. Vocês estão em pecado. O pecado está comum entre vós. O pecado não pesa mais no meio de vós. E aí ele inicia uma série de orientações diretas àquele povo. Não sabeis que um pouco de fermento leveda a massa toda? Para que Cristo nos salvou? Por que Cristo morreu a nossa morte? Senão para nos fazer puros, santos, irrepreensíveis para o dia do Senhor. Paulo está traduzindo agora aqui a obra vicária de Cristo. Olha, vocês foram chamados para ser santos, para serem puros, e não para serem alterados, modificados. E agora você volta novamente para a questão culinária. Basta lá um pouquinho de trigo, um pouco de leite ou água, tá? E uma colherinha de fermento em pó. E você vê a mágica acontecer, não é isso? Ela cresce, ela estufa. E aquilo que você pôs na forma, que é um líquido cremoso de 3 centímetros, depois de um tempo de assado, está 3 vezes maior. Porque o fermento mudou toda a condição inicial daqueles elementos. Ele alterou a questão química, ele modificou o resultado. E aí Paulo está dizendo, até quando vocês ficarão com o fermento no meio de vós? Até quando a pureza não será mais anunciada? Até quando a santidade não será mais vivida? Até quando a igreja do Senhor continuará sendo alterada do seu estado puro, promovido por Cristo Jesus? Vejam ainda que no versículo 7 há um imperativo. Leiam, por favor.
Esse versículo ele trabalha com um jogo de palavras, tá? Primeiro o imperativo, lançai fora o velho fermento. Vamos lá. Ele não está falando de um fermento que teve o prazo de validade vencido. Tá? E as boleiras e boleiros sabem muito bem que o fermento, depois de um bom tempo do vencimento, você pode pôr o pote inteiro que ele não tem efeito. Você perde todos os ingredientes se o seu fermento estiver vencido. Não é sobre isso, viu, Daisy? Ele não está falando do fermento vencido. O velho fermento, ele está falando da velha natureza. Tire de vocês o velho homem. O que te faz pecar? O que te afasta de Deus? O que entristece o Espírito Santo que habita em você, que habita em mim? Paulo está falando, joga fora. Joga fora tudo o que é do velho homem. Tudo aquilo que te corrompe, tudo aquilo que transforma a sua vida, tudo aquilo que leva a uma mutação horrorosa na sua vida, lance fora. E a expressão grega de lançar é quando você joga fora o lixo. Sabe, Olga? Aquilo que não presta mais, que você embala e você não vê a hora do caminhão do lixo passar, porque você quer aquilo o mais longe possível. É isso que Paulo está falando aqui. Que aquele que está no meio da igreja para destruir, para causar dissensões, facções, mal, seja tirado pelo poder de Cristo Jesus. É Ele que cuida da igreja. E é isso que Paulo está falando. Paulo ainda adverte algo que nós precisamos parar também de fazer. Está vendo o crente pecando, está vendo o crente falar mal do Vitor Bento, mentindo, difamando, destruindo, e ninguém exorta. Ninguém exorta. E aí, Osni, procura quem? O pastor. Tem dia que eu não consigo andar 1 metro. E a gente daqui, gente de lá, porque alguém fez isso, alguém falou aquilo. Você exortou a pessoa? Não, mas é seu papel. Mateus 18. É seu papel. Você faz parte da igreja. Se alguém está em pecado, fazendo coisa errada, é você que tem que chegar nele e falar, chega. No nosso meio não pode ter isso. É a sua responsabilidade. Você faz parte da igreja. Então tem que parar com esse negócio de que, senão eu vou estar julgando as pessoas, porque a Bíblia fala que com a mesma medida que eu medir, só que a mesma Bíblia fala que pelos frutos você conhecerá a árvore. Só que a mesma Bíblia fala, Paulo advertindo, você tem que chegar e chamar atenção. Você tem que corrigir. Está aturando coisa errada demais no meio da igreja. Até quando? Até quando? E aí, gente, Paulo está exortando algo muito sério. Então, Cristo morreu em vão? É isso que Paulo está falando. A gente cantou até agora. Se fala de Páscoa, de morte de Jesus, de sofrimento, de encenações, de filmes que falam do sofrimento. E aí, Maria Cardoso, Paulo está dizendo, então Jesus sofreu em vão. O sacrifício foi em vão, porque ele morreu para mudar vocês, mas o pecado está no meio de vocês, dançando e sambando. E vocês ainda acham que são fortes, que estão por cima da carne seca. Até quando? Queridos irmãos,
A Páscoa é transformação de vidas. Volte para casa pensando em você. E veja até quando e até onde o velho fermento tem deformado a sua vida na presença do Senhor. Volte para casa, analisando se você tem sido bênção nessa igreja. E se você tem feito o Evangelho de Cristo progredir nessa cidade. Volta para casa, entendendo que a morte de Cristo não foi em vão. Ele morreu para salvar aqueles que estavam perdidos. Como Paulo disse, entre eles eu, o mais miserável de todos. Que o Senhor te fortaleça e que Ele nos santifique e que Ele tire do meio de nós todo tipo de pecado, para a glória dEle e para o bem da igreja do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Pai, obrigado pela Tua palavra, que nos exorta, e não poderia ser diferente. Se Páscoa é a redenção, é a transformação das nossas vidas, então a mensagem quanto a uma vida que precisa se afastar do pecado radicalmente é a mensagem mais adequada para o dia de hoje. Para que o sacrifício vivo de Cristo não seja apenas lembrado, mas seja vivido por todos nós, para a glória do Senhor. Em nome de Jesus. Amém.